Então, hoje teremos um bate-papo com a professora Sabrina, ela que foi contemplada pelo programa de desenvolvimento para professores de inglês. Ela passou 6 semanas nos Estados Unidos e hoje ela irá falar para a gente um pouco dessa experiência. Oi, professora Sabrina! Olá! Então, já podemos começar com as perguntas? Com certeza. Bom, como se deu a seleção para o intercâmbio? Em que consiste o mesmo? Bem, o edital para esse programa foi lançado pela CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, juntamente com a Comissão Fulbright. A Comissão Fulbright é uma comissão educacional de intercâmbio entre os Estados Unidos da América e o Brasil. Na primeira fase, nós tivemos a análise documental, quer dizer, eles tiveram que fazer a análise documental nossa. E depois de ter analisado tudo, os professores selecionados nessa primeira fase teriam que fazer um teste de proficiência, que no caso era o TOEFL. Não é? Eram 2 tipos de curso. Um curso que era voltado para metodologias de ensino e um curso que era voltado para proficiência na língua inglesa. Alguns professores, dependendo da sua nota, foram para aperfeiçoamento da língua inglesa. E outros professores, com notas mais altas, eles foram para o curso de metodologias de ensino. Né? Eram 6 semanas em universidades diversas dos Estados Unidos. A universidade do meu grupo foi a Universidade de São Francisco, a San Francisco State University. Qual era a sua expectativa antes da viagem, assim, o que a senhora achava que podia ter ou não? Eu estava muito ansiosa porque seria a primeira vez, não é, que eu passaria tanto tempo. Eu já tinha viajado antes, mas eu ia passar 6 semanas convivendo com pessoas que falam inglês o tempo todo. Então eu iria usar a língua de forma mais completa. Eu realmente tinha uma expectativa muito boa e todas as expectativas foram superadas, inclusive. Foi melhor do que eu imaginava. Que coisa boa! Então, quantos professores da Paraíba estiveram com você nesse período? E como era o ambiente em que ficasse nesse período? Assim? Certo. Éramos 10 professores da Paraíba. 10 professores. Do Piauí, nós tivemos também professores do Piauí e professores do Rio Grande do Norte. Esse grupo, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba, foi para São Francisco. Mas nós tivemos professores da Paraíba que foram para outras universidades. E nós ficamos num hotel residência, ou seja, nós tínhamos, esse hotel tinha pessoas que viviam nesse hotel. Então, não eram muitas pessoas, mas tinha um grupo de senhores e senhoras que viviam nesse hotel. Então, era muito bom porque a gente convivia com essas pessoas o dia a dia. Entendo. Durante essas semanas lá, como era a sua rotina de atividades? O que tanto a senhora fazia lá? Certo. A rotina era bem puxada. Nós tínhamos que chegar à universidade às 9 da manhã, só que chegávamos antes. Eram 2 campos. Era um campus no downtown, que nós chamávamos, que era o centro da cidade, e um main campus, que é o campus principal, que ficava um pouco mais distante do hotel. Então, às vezes, nós tínhamos semanas que nós tínhamos 3 aulas no main campus e 2 aulas no centro da cidade. Essas aulas, elas iam até às 16 horas da tarde. Então, a gente tinha praticamente o dia todo no campus, não é? E quando nós saíamos, né, geralmente, nós tínhamos um dia na semana, quarta-feira, em que nós tínhamos uma field trip, que é uma aula campo. Era muito interessante, porque de manhã nós tínhamos uma preparação, na quarta-feira, de manhã nós tínhamos uma preparação para o passeio. À tarde nós tínhamos o passeio. E na quinta-feira de manhã nós discutíamos o passeio. Então era tudo muito completo e tudo muito início, meio e fim. Muito legal, muito organizado. Que parte mais marcante desse período levarás para sempre na lembrança? Eu me senti, e nós nos sentimos, muito respeitados. Foi um carinho tão grande de todos os professores da coordenação do curso que nós nos sentíamos assim, felizes, porque dizíamos, puxa, quanta coisa boa que eles estão oferecendo, quanto comprometimento. Os professores, eles não faltavam, os professores, eles chegavam na hora. Para você ter uma ideia, não teve um professor que chegasse atrasado.
E assim, nós tínhamos que mostrar também um exemplo e nos dedicarmos e nos comprometermos. Formamos uma família praticamente, porque eram 26 professores, 10 professores da Paraíba, mas até hoje nós temos um grupo em que nos comunicamos e tem muita gente que diz assim, quanta saudade eu tenho de todos. E eu também tenho saudade de todos. Então lá vocês se sentiram acolhidos, podemos dizer assim? Muito acolhidos. Teve uma coisa que me chamou a atenção também, foi a questão das escolas. Quando eu entrei para observar 3 escolas lá, 3 escolas diferentes, eu vi que as salas de aula das escolas, elas era como se fossem temáticas. O professor tinha aquela sala de aula que ele podia colocar nas paredes tudo o que ele quisesse. Então, assim, a sala de estudos sociais, nas paredes, era realmente estudos sociais se apresentando ali. A sala de English Language, que era a língua inglesa, você tinha uma bancada com livros, você tinha cartazes de todos os tipos e todos os tamanhos. A sala era viva, era colorida. Então, assim, quando eu entrei na sala, eu fiquei pensando, como seria bom, né, se nós, professores, tivéssemos salas de aula tão vivas, tão coloridas. Mas lá o sistema é um pouco diferente, porque são os alunos que mudam de sala. O professor fica na sua sala. Então, por exemplo, se eu, Sabrina, professora de inglês, tivesse essa sala aqui para mim, eu poderia utilizar as paredes. Nós temos um pensamento, às vezes, de que usar a parede vai sujar. Mas nós nunca sujamos com conhecimento. A gente só enriquece. Eu também acho que é uma forma de chamar a atenção para os alunos, fazer com que eles queiram participar. Exatamente. O que trouxeste na bagagem como aprendizado para compartilhar com seus alunos e com a instituição? Muita coisa. Eu destaco 2 coisas. A primeira coisa é quando eu for trabalhar com pronúncia. Os alunos, quando um aluno vai estudar língua inglesa ou qualquer outra língua, ele se preocupa muito com a pronúncia. Nós temos que nos preocupar com a pronúncia, mas temos que separar pronúncia de sotaque. Então, nós temos pronunciation e accent. O nosso sotaque deve permanecer. Quando eu estava em São Francisco, eu vi chineses falando inglês com o sotaque chinês. Eles se comunicavam? Sim. Eu os entendia? Sim. Então, por que não continuarmos com o sotaque? Muitos anos atrás, quando eu comecei minha faculdade, a universidade, eu lembrei de que nós éramos obrigados, mais ou menos, a ter um sotaque parecido com o falante nativo, com o americano ou com o inglês. E nas aulas que eu tive lá, eu vi que o importante é ser entendido, é fazer-se entender. Então, nós chamamos isso de inteligibilidade, ou seja, você ser capaz de se comunicar e o outro entender você. Se comunicou, deu certo. Então, continue com o seu sotaque. Com certeza isso dará a nós, alunos, aqui uma nova perspectiva do inglês, uma nova realidade. Exatamente. Qual conselho você daria para quem quer fazer intercâmbio nos Estados Unidos? Alguma dica? Dou um conselho. Quando nós vamos para um lugar diferente, um outro país, um país estrangeiro, nós devemos primeiramente, antes de irmos, procurar saber mais sobre o lugar. Sobre os costumes, sobre o jeito que as pessoas falam, o modo que elas se comportam. Antes, quando nós chegamos nesse lugar, nós temos que, primeiramente, respeitar a cultura diferente. Então, respeito, observar, continuar observando e tem uma expressão em inglês que nós dizemos assim: In Rome, do as the Romans. Em Roma, faça como os romanos. Ou seja, você tentando fazer parecido, você está dizendo assim: eu respeito você, eu estou aqui como convidado da sua casa. E tudo dá certo. Que coisa boa. Então, aqui encerramos a nossa entrevista com a querida professora Sabrina. Obrigada. Foi ótimo.